Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado por Deus. Tinha um homem chamado Simei e a Bíblia nos fala que Absalão usurpou o trono do seu pai Davi. E por conta disso, Davi juntou ali a sua família, juntou alguns fiéis a ele, alguns guerreiros, e teve que sair fugido de Absalão. E enquanto ele fugia, esse homem que eu falei, chamado Simei, Davi ia andando, e ele também ia andando, apedrejando, xingando, amaldiçoando Davi. E um dos soldados de Davi, estou falando numa linguagem bem simples, um dos soldados de Davi falou para ele: Rei, deixa eu ir lá e fazer alguma coisa, acabar com isso, o Senhor é o rei e ele está lhe amaldiçoando. E Davi falou: não, se ele quiser amaldiçoar, deixe que ele amaldiçoe. Se Deus está permitindo que ele amaldiçoe, deixe ele amaldiçoar. Aí depois, mais para frente, Davi retoma aquilo que lhe era de direito, o trono voltou para sua mão. E os inimigos de Davi começaram a se achegar a ele. Simei foi um desses que foi até Davi pedir desculpa por conta daquilo que ele tinha feito. E Davi falou, e de novo, um dos servidores de Davi achou que Davi agora deveria se vingar do que ele tinha feito. E Davi falou: não, hoje ninguém vai morrer, porque eu retomei o meu reino. Hoje não é dia de morrer, hoje é dia de alegria. E Davi deu vida, deixou Simei com vida. Por que eu estou te falando isso? Porque quem sabe você foi igual Simei. Quem sabe você amaldiçoou, quem sabe você xingou, quem sabe você se voltou para Deus, se revoltou com Deus, porque Deus levou algum ente querido, porque o Senhor não deu o emprego que você queria, porque você teve uma infância difícil, ou seus dias atuais são difíceis, e você culpa Deus, e você xinga, fala palavras ácidas, palavras pesadas para Deus. Mas assim como Davi, o Senhor, ele entende, ele não aprova, mas ele entende aquilo que vai no seu coração. Ele entende o motivo da sua amargura, ele entende que foi demais para você tudo que você passou. E assim como Davi não puniu a Simei, o Senhor, ele não tem prazer nenhum, ele não quer te punir. Muito pelo contrário, ele quer que você se achegue a ele, porque assim como a vida de Simei estava nas mãos de Davi, Davi tinha poder como rei para matar ou deixar Simei viver. E ele escolheu deixar Simei viver. O Senhor é aquele que te perdoa. O Senhor é aquele que está assim como Davi, com a vida, com a tua vida na mão dele. E ele te dá vida porque Deus, ele é vida. Deus é Deus de vida. E ele quer te dar vida. Quem sabe a tua consciência está te acusando por conta daquilo que você já falou, por conta daquilo que você já fez, por conta das pessoas que você maltratou. O Senhor não é Deus que tem que coloca um alvo nas costas das pessoas para se vingar no momento oportuno. Davi, naquele momento, ele estava em estado bastante vulnerável, mas ainda assim vulnerável, ele poderia ter feito alguma coisa contra Simei. E mesmo depois que ele assumiu o reino, ele manteve a postura dele. O nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua o mesmo. O nosso Deus é um Deus perdoador. Ai, irmã, mas a vida inteira eu falei palavras muito pesadas para Deus, eu falei que Deus não existia, xinguei, falei.
Ok, não devia ter feito, mas já que fez, faça como Simei, reconheça, porque Simei acusava Davi, dizendo que Davi não era rei coisa nenhuma, dizendo que Davi tinha recebido a paga porque ele estava num trono que não era dele, que o trono era de Absalão mesmo. E quem sabe você falou a vida inteira isso, que Deus não é Deus coisa nenhuma. Você entronizou outros deuses com D minúsculo. E isso feriu o coração de Deus, como feriu o coração de Davi, porque quem deu aquela cadeira, o trono para Davi foi Deus. E quem sabe você esteja na mesma situação de Simei. Mas assim como a benevolência do rei Davi foi estendida para Simei, a benevolência do Deus Todo-Poderoso também é estendida para você. Todos que vêm a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor, Ele não te lança fora. Não aceite essa acusação do diabo que agora diz assim, agora que está em situação ruim, agora que está doente, está aí no estado terminal, fica pedindo oração para os outros, fica ouvindo palavra. Não escute isso. Não importa a maneira como você está, não importa o que foi preciso para que você chegasse a esse entendimento de quem é o Criador dos céus e da terra. E eu fiz ao contrário. Só para encerrar, eu vou ler para você 2 Samuel, capítulo 16, que diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o, Simei assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora da tua desgraça, porque és homem de sangue. E ainda no capítulo 19, o versículo 21, que diz assim: Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morrerá, pois, Simei, por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.